dia a todos. Estou nervosa de estar aqui, um pouquinho emocionada de falar com vocês. Eu sou a Áurea, sou formada em fisioterapia, me formei em 2002 na Universidade de Araraquara. Sou mestre também em fisioterapia pela Universidade de Piracicaba. Meu orientador foi o professor Dr. Rinaldo Guirro, que acho que muitos conhecem ele, é uma referência na parte de eletroterapia. Sou especialista em ergonomia, trabalho com ergonomia desde a minha formação. E agora, início de setembro, eu tive o prazer de fazer um curso de ergonomia na Universidade de Harvard, em Boston. Legal, né? Eu gosto de compartilhar, porque lá nós somos muito bem recebidos, eles adoram os fisioterapeutas brasileiros, né? É muito legal, foi muito legal. Hoje eu sou proprietária de uma empresa que chama Works Ergonomia, né, onde o foco, aí, o objetivo principal é a prestação de serviços de ergonomia, mas tem fisioterapeutas que trabalham com a parte ambulatorial, ginástica laboral. Tá? Então, aqui as redes sociais. Nós temos um grupo no Facebook que chama Ergonomia Baseada em Evidências, que tem um monte de artigo, esse material que eu tive acesso na Universidade de Harvard também está lá. A gente tenta compartilhar um pouquinho de ergonomia, mas o que está realmente nos artigos, né? O que tem evidência, o que tem comprovação que realmente vai trazer benefício para a saúde do trabalhador. Eu trouxe, para falar de saúde do trabalhador, eu trouxe um case, né? Então, vou contar um pouquinho de uma história de um programa de ergonomia que eu participei. Eu achei que era uma forma mais prática da gente falar sobre saúde do trabalhador. Tá? Então, o case aconteceu aí numa empresa, em 1996, que foi fundada em 96, só algumas informações, né? Tinha 750 colaboradores. Eu aperto aqui. Só para a gente ilustrar um pouquinho, né, entender o que era o processo dessa empresa. Então, a gente tinha ali o início, a aquisição e logística, né, onde o pessoal administrativo fazia as compras dos componentes. Parou. Ai, voltou. Passava ali para o recebimento em matéria-prima, né, o recebimento do material, o descarregamento, almoxerifado. Era um circuito, era uma empresa de chicotes elétricos, que são cabos, né, para fazer conexões aí do sistema elétrico dos seus veículos. Então, eram feitos cortes e soldas de pequenos circuitos. Ia para as mesas de montagem, para realmente fazer o chicote. Depois, o final era um teste elétrico e o teste de qualidade, a embalagem, e, no final, o chicote era endereçado aí para os clientes, que eram Fiat, Ford, Troller. No ano de 97, nós registramos aí todas as queixas do ambulatório. Então, todos os funcionários que iam até o ambulatório e relatavam alguma dor, desconforto, fadiga, a gente classificava ali como uma queixa que poderia ter alguma relação com o trabalho. E aí, esse gráfico, o que a gente consegue visualizar? Que a gente teve um aumento de funcionários, um aumento do número de casos de queixas no ano de 97. Depois, teve uma diminuição do número de funcionários, mas, mesmo assim, as queixas continuaram a aumentar. Com base naquelas informações, né, a preocupação do número de queixa osteomuscular, a empresa resolveu adotar um programa de ergonomia, com o objetivo de utilizar a ergonomia como ferramenta para melhorar as condições de trabalho, modernizar a empresa e promover aumento de produtividade, associar a ergonomia aos demais programas e projetos da empresa e aplicar a ergonomia de concepção, correção e conscientização de forma a prevenir as DORTs que poderiam ser causadas por fatores de risco ergonômico. Todo mundo aqui sabe o que é ergonomia? O
Quem que não sabe o que é ergonomia? Ergue a mão. Então, vamos explicar para ela lá, né? Se eu pegar a palavra ergonomia e cortar ela aqui no meio, ergon é trabalho, como são regras, normas para se melhorar o trabalho. Tá? A definição da Organização Internacional de Ergonomia fala que a ergonomia é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos do sistema, é a aplicação de teorias, princípios, dados e métodos e projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Voltei. Ele está voltando. Você me ajuda aqui? Ele está voltando. Tá, eu estou apertando para frente. Agora foi. Só por curiosidade, né, a gente tem relatos que a ergonomia surgiu lá com o homem das cavernas, quando ele pegava uma pedra que melhor se adaptasse ao formato da mão para usar como ferramenta ou faca, já estava aplicando um conceito, aí, um princípio de ergonomia. Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, os pesquisadores, né, da época, os médicos, fisiologistas, eles se reuniram com o intuito de melhorar os instrumentos bélicos, os armamentos, e proporcionar maior eficiência para os soldados. Então, daí também a gente tem vários relatos do início de ergonomia. Com a Revolução Industrial, onde o trabalho, né, mecanizado passou a ser realizado, começou a ter um aumento de número de incidências aí, de queixas, de doenças relacionadas ao trabalho. Então, começou a aplicar os conceitos aí de ergonomia para atender essa nova geração aí de trabalhadores acometidos por doenças decorrentes da Revolução Industrial. Em 1950, que a gente vai ter mesmo a proposta do termo, né, ergonomics nos Estados Unidos. Em ergonomia, a gente avalia os aspectos físicos, organizacionais e cognitivos do trabalho, isso é importante. Né? Físico, mobiliário, as posturas, que é muito visual, né? Até fácil da gente identificar. A organização do trabalho, jornada de trabalho, hora extra, variação de turnos. E os cognitivos, que a gente tem falado muito hoje, né? As demandas mentais, trabalhos que exigem atenção constante. Então, dentro da realidade, né, daquela empresa, do aumento do número de queixas osteomusculares, a empresa formou um grupo que a gente denominava de PGA, Pequeno Grupo Autônomo. Hoje a gente fala muito de comitê de ergonomia, né, é uma questão só de nomenclatura. E aí participavam desse grupo um trabalhador de cada setor da empresa. Então, tinha ali o pessoal da CIPA, que era o representante dos trabalhadores, né? O médico, o engenheiro industrial, alguém da aquisição e logística, manutenção. E o SPA desse programa, o coordenador desse programa, era o fisioterapeuta do trabalho. Na verdade, nessa fábrica, a gente tinha o fisioterapeuta do trabalho e eu, que sou especialista em ergonomia. Então, nós coordenávamos ações desse grupo e, mensalmente, a gente se reunia para discutir as questões de ergonomia. Então, a ação, né, o objetivo do grupo lá era coordenar e definir ações mandatórias referentes ao programa de ergonomia, no sentido de adaptar o trabalho à necessidade dos trabalhadores, garantindo o máximo de conforto, saúde e produtividade. E a gente tentar resolver aquele problema inicial que eu mostrei, né, do aumento de queixas osteomusculares. Esse programa, então, tinha três, vamos dizer, vertentes principais. A primeira lá de ergonomia de concepção. Então, ergonomia de concepção é sempre quando eu tenho um novo projeto, né, uma aquisição de alguma máquina, ou numa nova situação de trabalho, eu vou avaliar essa situação para garantir, né, ou pelo menos eliminar os principais riscos. É a fase mais difícil, porque a gente tem que mesmo que, às vezes, imaginar. Hoje, a tecnologia nos ajuda muito. A gente já tem softwares de
como é que chama? Virtual, de treinamentos, né? Você coloca o óculos, imagina que está numa empilhadeira. Então, hoje a tecnologia tem nos ajudado muito com a ergonomia de concepção. É fundamental, né? Acho que a primeira parte da gente trabalhar, porque evita custos. Se eu já começo um posto de trabalho sem risco, eu elimino aí custos de correção. Eu estou brigando com o negócio aqui. Então, lá na empresa, a gente adotou um procedimento que a gente chamava de RESMAP, que é revisão de ergonomia, saúde, meio ambiente de projetos. Então, sempre que iam adquirir um novo mobiliário, um novo projeto, tinha que passar um formulário com toda a identificação para o ergonomista ou para o fisioterapeuta do trabalho aprovar ou não, né? Então, um exemplo simples, ia comprar uma cadeira, não tinha regulagem, a gente reprovava a compra e aí orientava qual que era o mobiliário adequado para comprar. Isso garante que a gente introduza novos riscos, né, no ambiente, é super importante. O segundo, ali dentro da ergonomia de concepção, a gente trabalhava com estudos de antropometria. Antropometria é o estudo da medida humana. Então, como que eu vou determinar a altura máxima de trabalho? Como que eu vou determinar as áreas de alcance? Para lá? Tá. Então, no exame admissional, a fisioterapeuta realizava pelo menos a medida da estatura dos candidatos, né, dos novatos, para, na medida de estatura, a gente conseguir projetar os postos de trabalho dentro dos princípios aí de ergonomia, de antropometria. Vou para passar para lá. Então, um exemplo lá de aplicação de antropometria, a gente tinha muito trabalho em mesa. Então, determinar as áreas de alcance. Tudo que está aqui, ó, dentro dessa área, a gente considera como alcance normal. Com o braço aberto dentro dessa área, é alcance máximo. Então, é princípio de antropometria, tudo que eu uso com mais frequência, sempre estar posicionado na área de alcance normal. Tá? Então, imaginar um trabalho administrativo, eu uso o telefone com frequência, tem que estar dentro dessa área de alcance normal. Se eu vou usar uma régua de vez em quando, sei lá, um grampeador, eu posso posicionar dentro da área de alcance máximo, por uma questão até de economia de movimento, né? E aí, voltando lá na antropometria, eu não sei apresentar sem perguntar, tá, gente? Porque eu dou aula, eu fico instigando os alunos o tempo inteiro. Vamos imaginar que eu estou projetando Ixi, agora ele passa para frente. Vamos imaginar que eu estou projetando uma mesa, né? Qual seria a minha distância máxima dessa mesa? O que vocês conseguem visualizar ali no desenho? Pode falar, gente. Alcance máximo, mas qual que seria meu padrão de medida para esse alcance máximo? Eu mensuraria o antebraço e pelo menos meia mão, né, se fosse passar algum objeto, né? A medida, então, aqui, do antebraço e meia mão, tá? Para passar um objeto. Vamos imaginar que eu tenho uma pega ali, uma esteira que vai passar um objeto. Aqui um exemplo de onde a gente aplicava, né, os estudos de antropometria. O que vocês conseguem ver ali nas duas fotos? Trabalhando com o braço elevado, a gente conseguiu padronizar a altura das mesas e padronizar que a maior parte do chicote fosse realizado numa área central, onde não precisasse trabalhar com os braços elevados, né? Trabalhar com os braços elevados, acima da altura dos ombros, 90 graus, postura estática, é risco ergonômico. Um outro exemplo, um abastecedor de circuitos, então, dentro dessas caixinhas ficavam componentes, e várias vezes ao dia eles tinham que ir lá e buscar para abastecer, né? Então, uma melhoria simples, mas baseado na altura, nós conseguimos padronizar qual seria a altura ideal para armazenamento de componentes. Um outro exemplo que a gente usava para aplicação de antropometria, mas aí, no caso específico, adaptação de portador de deficiência. Então, no caso aqui, a gente tinha uma trabalhadora que era portadora de nanismo, tinha 1,10 de altura, ela usava só saia para trabalhar, saia sempre justinha,
e a gente tinha dificuldade até de colocar ela sentada na cadeira, né? Porque ninguém podia carregar, a gente precisava que ela sentasse. E aí o pessoal lá na fábrica, durante as conversas do PGA, a gente mostrou as dificuldades dela, e foi sugestão de um mecânico, fazer um apoio, adaptar um apoio de pé, que já servia de degrau para ela. E a gente tirou a medida do pezinho dela e fez a adaptação na cadeira, sem custo. Então, eu falei lá da ergonomia de concepção, onde a gente utilizava a ferramenta do ResMap e a antropometria, e agora eu vou falar da ergonomia de correção. A ergonomia de correção é quando eu já tenho uma situação de trabalho, vou fazer a avaliação, identifico o risco, e aí eu preciso corrigir. Então, dentro da ergonomia de correção, eu não vou entrar em detalhes, porque é uma metodologia aí que a gente teria que um dia para falar só de análise ergonômica. A gente utilizava a AET. Então, para todos os postos de trabalho da empresa, a gente realizava a avaliação de demanda, do contexto, análise das tarefas, das atividades. A análise ergonômica do trabalho é uma metodologia desenvolvida por Sneer e Guerrin. Tem todo um passo a passo, né, de como eu vou identificar as minhas hipóteses, validar e chegar num diagnóstico global. Mais um. E a análise ela considera, né, a interação dos operadores, a verbalização, a gente utiliza ferramentas, entrevistas, e aí a gente chega no diagnóstico local e global, né, da onde a gente vai ter as situações de riscos e as recomendações para a eliminação desse risco, ou pelo menos controle. Aí um exemplo, né, de uma demanda da análise ergonômica, a gente identificou que as mesas pesadas, eles pegavam essas mesas em 4 trabalhadores, e aí foi comprada uma girafa para retirar essas mesas sem esforço. Mais 2 exemplos, né? A Plamóvel, antes eles subiam em escadas para pegar as caixas mais altas, e aqui o exemplo de um torquímetro com balancim, porque ele ficava o dia inteiro parafusando manualmente ali, realizando uma conexão. O torquímetro ele segura a ferramenta, ele não precisa de força, eu só posiciono, e aí ele faz, né, parafusa e desparafusa de forma automática. Uma outra melhoria que a gente conseguiu implantar, que eu fiz questão de trazer, que hoje a gente vê os ergonomistas trabalhando muito com isso, é a determinação do ritmo de produção e dos tempos de produção. Eu vou falar um pouquinho no final de Indústria 4.0. Então, hoje, a gente tem muitos ergonomistas, né, trabalhando. Eu mesmo trabalho numa empresa onde a minha função é validar se os tempos de produção estão corretos. Então, se a meta produtiva está sendo cobrada dentro de um tempo que é possível atingir. Cada vez mais a gente está realizando atividades repetitivas, então, o quanto eu consigo fazer naquele tempo? E aí, lá, a gente validava os tempos, sempre incluindo uma porcentagem de micropausa, para o trabalhador conseguir, a gente falava assim que era um respiro, né? Ele dá uma piscadinha e conseguir realizar o processo sem perder. E as metas de produção, mais importante, estar adequada, né? Cobrar a quantidade de peça a hora dentro do tempo que é possível ser feito. Falei ali da ET, nós vamos falar das pausas. As atividades eram extremamente repetitivas, né? Eu mostrei a mesa, era só realizar a montagem nas mesas. Quem fazia teste elétrico só fazia teste elétrico. E o tempo inteiro eu tinha repetitividade de membro superior. Então, a gente viu que precisava fazer pausa. E aí implantamos, pelo menos aí a cada 2 horas de trabalho, uma pausa de 5 a 10 minutos, e a ginástica laboral como forma de pausa também. Então, era aí uma tarefa do fisioterapeuta acompanhar se realmente a produção estava executando essas pausas. Complementando, né, o programa de ginástica laboral da empresa, que é uma atribuição do fisioterapeuta do trabalho ou do educador físico. Hoje, infelizmente, a gente vê muito pessoal trabalhar com multiplicador, o que é errado,
né? A gente não pode treinar um trabalhador que não tenha formação em educação física ou fisioterapia para ser multiplicador. Então, lá, né, geralmente era a fisioterapeuta do trabalho, ia até a área e aplicava os exercícios junto com os trabalhadores. E a gente sabe que a ginástica laboral ela não elimina risco ergonômico, mas ela promove uma melhoria do ambiente, conscientização, promove benefícios para a manutenção da saúde do trabalhador. Nós falamos lá da ET, das pausas e da ginástica laboral, dentro da ergonomia de correção, e, no final, a gente tinha uma investigação de queixas osteomuscular com potencial relação com o trabalho. Então, todo trabalhador que ele procurava o serviço médico, reportando uma queixa, às vezes não era nem dor, fadiga, dificuldade de realizar o trabalho, nós fazíamos... Aí, esse aqui aperta onde? Verdinho. Nós fazíamos uma investigação para saber se essa queixa a gente classificava como assistencial ou ocupacional. Ocupacional era a queixa que tinha um risco ergonômico que podia estar associado para a queixa apresentada. Então, todo trabalhador que procurava ambulatório, era feito a avaliação do posto de trabalho dele individual. Quando a gente faz análise ergonômica, a gente olha o coletivo, como todos fazem. Mas, para a investigação de queixa, a gente observa o individual. Às vezes é destro, usa mais a mão direita, a esquerda, tem uma facilidade ou desenvolveu uma estratégia para fazer o trabalho, às vezes de uma forma certa, às vezes tem um vício. Então, é importante essa investigação individual. Foi não. Agora foi muito. Vamos voltar lá. Ixi. Vocês conseguem voltar lá para mim? Aquele slide? Aí. Então, era feito, né, a avaliação do posto de trabalho, uma análise. Na época, a gente tinha um assistente social que nos ajudava, algumas situações mais complicadas que a gente achava que tinha necessidade de fazer uma avaliação do comportamento do trabalhador, que muitas vezes, né, a gente é um ser humano, a gente tem que avaliar como um todo. Às vezes não era só uma questão ali de trabalho, tinha alguma questão comportamental ou extra-trabalho. Se fosse identificada alguma doença, era encaminhado para uma avaliação médica especial, especializada, para a realização de exames. O fisioterapeuta, no ambulatório, fazia o exame físico com enfoque ergonômico, para daí startar o tratamento de fisioterapia na empresa. Para quem tiver interesse assim, de conhecer um pouquinho mais sobre investigação de queixa, tem um artigo publicado, que o ano passado eu publiquei no Congresso Internacional, que fala todo o passo a passo dessa investigação. Então, desde a anamnese médica até o final, ali, quando a gente faz a avaliação do posto de trabalho e as tratativas, quando caracteriza ou não o nexo com o trabalho. Nós fechamos ali a ergonomia de correção para complementar, né, todas as sessões. O que muitas vezes é a mais importante, a gente tinha aí 2 ações de ergonomia de conscientização, que eram os programas motivacionais e os treinamentos. Então, essa empresa, a gente treinava os trabalhadores para reportar as dificuldades, sensação de fadiga, qualquer problema de produção, e eles reportavam num papelzinho que a gente chamava de CIS, e depois nós dávamos retorno. A gente tinha até 3 meses para chegar para esse trabalhador e retornar e falar: olha, aqui o que você reportou faz sentido, vai haver uma melhoria, como que a gente pode te ajudar? Né? Então, e esse trabalhador que participava do programa, ele tinha um pontinho positivo lá no indicador. Não tinha remuneração, não pode ter remuneração financeira, mas ele ganhava um pontinho lá para depois entrar como funcionário do mês. Então, o pessoal ajudava muito e se sentia satisfeito de ter retorno aí do que reportou. Nossa, estou brigando com isso aqui. Ajuda eu, Beto. Nossa. É loira.
Então, os treinamentos, né, a gente aplicava ali só por curiosidade, em treinamento de integração para todo funcionário novato, conhecer um pouquinho de ergonomia. Então, a gente falava bem assim, o que é ergonomia, postura inadequada, ergonomia básica, para a gente falar sobre treinamento de manuseio de carga, ou alguma coisa específica do processo, e ergonomia aplicada, todas aquelas pessoas que estavam envolvidas no PGA tinham um treinamento de ergonomia de pelo menos 20 horas, onde a gente queria conscientizar, principalmente supervisão, liderança diária, da importância de entender um pouquinho de ergonomia e, principalmente, ouvir o trabalhador. Né? Quando a pessoa falava, olha, aqui está difícil, aqui a meta está alta, a liderança ouvir, entender e saber a importância disso. Complementando, né, todo o programa de ergonomia, lá nós tínhamos fisioterapia, ambulatório de fisioterapia na empresa, e realizávamos exames admissionais e periódicos para controle. E aí, a gente, na avaliação de fisioterapia, colhia história, inspeção, realizava antropometria, como eu já falei, realizava os testes musculares, goniometria. Como era um processo muito manual, a gente utilizava a dinamometria de preensão para ter um parâmetro aí de força. Meu tempo está acabando, mas assim, é importante a gente falar, né? É possível admitir um candidato com esse tipo de radiografia para trabalhar ali com manuseio de carga, ou então para trabalhar num posto de trabalho ou numa operação com vibração? O que vocês acham ali das imagens? Super importante, né, a avaliação admissional. A gente não pode reprovar, né, não pode reprovar porque tem uma alteração de coluna, mas é o objetivo direcionar para outras tarefas. Ele não pode trabalhar com manuseio de carga, mas ele pode trabalhar na atividade administrativa, ele pode fazer uma outra operação. Né? Então, esse direcionamento é super importante. Listei ali algumas questões. Né? Então, provavelmente, o trabalhador que vai ser admitido numa condição dessa vai ter um afastamento num curto espaço de tempo, probabilidade de entrar com um NETEP positivo, então, caracterizar um acidente de trabalho, aumento do custo de assistência médica e das atividades do ambulatório, restrição às atividades. Um trabalhador que é admitido com um problema assim, numa situação de risco, provavelmente vai ter que ter uma mudança de função ou alguma adaptação. Com isso, gera-se uma dificuldade para a supervisão diária, de administrar a quantidade de pessoas que não pode, às vezes, desenvolver a tarefa que é preciso, e aumenta ali o custo de vaga de reposição. Uma hora, esse trabalhador vai ter que ser reposto. Todo mundo entende o que é NETEP? Ou não? Basicamente, eu não vou entrar muito, porque é um assunto longo. Tá? Toda empresa tem um CNAE, que é um código de atividade, e existe uma lista de CIDs de doença, que já é característico a essa atividade. Então, vamos imaginar o caso lá da chicoteira, o CNAE dela é 10222. Tem uma lista de CIDs, e um dos CIDs é o M54, que é coluna, né, se eu não me engano. Então, ele fala assim, se o Beto trabalha lá e ele teve um afastamento acima de 15 dias e caiu lá no INSS, esse reporte já é considerado um acidente de trabalho. Automaticamente já é considerado que a lesão dele, a alteração na coluna, foi provocada pelo trabalho. Cabe à empresa fazer o ônus da prova, que é providenciar uma documentação dizendo, olha, o Beto já foi admitido com esse problema, ou aqui a gente tem um ambiente livre de riscos, eu não tenho risco para a coluna vertebral, não foi aqui que ele desenvolveu esse problema. Se eu tenho um número alto de nexos positivos, vai interferir no imposto que a empresa paga anualmente sobre o faturamento líquido, que a gente chama de FAP. Então, entra outros indicadores, mas o NETEP é um deles. Se eu tenho um alto número de NETEP, eu vou pagar uma porcentagem maior desse imposto. Deixa eu ver se eu me perdi agora. Ai, desliguei. Só para a gente passar aí vamos dizer, os benefícios, né? Super importante. Hoje eu tenho visto cada vez menos,
mas eu sou super a favor e acho super importante o ambulatório de fisioterapia dentro da empresa. Uma coisa é a gente fazer ergonomia, outra coisa é atender o trabalhador dentro da empresa, né? Então, os objetivos ali, garantir o melhor tratamento fisioterapêutico com acompanhamento da evolução da lesão. Então, você tem um tempo maior, né, tem uma disponibilidade de conversar, de conhecer o histórico desse trabalhador, e, com isso, o tratamento acaba sendo melhor. Diminuição do absenteísmo, por motivo de atestados de horas de fisioterapia. Então, se a gente consegue fazer dentro da empresa, ele não vai se deslocar, e, com isso, a gente ganha quanto à hora homem, né, diminuição de absenteísmo. Lá na empresa, a gente tinha um controle muito interessante de acidente de trajeto, porque o pessoal ia trabalhar de moto, às vezes saía para a fisioterapia de moto, acontecia um acidente, era responsabilidade da empresa, era acidente de trajeto. Então, lá a gente conseguiu, com o tratamento de fisioterapia dentro da empresa, também uma redução nesse número. E, dentro da empresa, a gente consegue também fazer alguns programas preventivos. Não é o foco da ergonomia. Ergonomia não adapta o trabalhador para o trabalho. É um princípio contrário da ergonomia. Mas a fisioterapia do trabalho, a gente consegue fazer correção de vício postural. Então, hoje eu trabalho em empresas que têm RPG, Pilates, dentro do ambulatório da empresa. O que a gente é muito legal desses tratamentos preventivos para diminuir recidiva de queixas, né? E mesmo trabalhar de forma preventiva. No caso lá do empilhadeirista que tem uma alteração de coluna, eu posso direcionar ele para um tratamento desse preventivo e não me preocupar tanto quanto as questões dele se ele estiver num ambiente sem risco. Só para a gente fechar, né? No ano de 97, o gráfico que eu mostrei, que a gente teve o aumento de queixas e continuou aumentando, mesmo com a quantidade menor de funcionários. E aí, de 2000 para frente, a gente conseguiu mensurar os benefícios desse programa, né? Então, é interessante que a gente fazia essa separação, como eu falei, do que era ocupacional, o que tinha risco compatível, e o que era assistencial, e ali a gente teve uma diminuição significativa. Em 2005, a fábrica dobrou o número de funcionários. Então, teve um aumento de queixas pelo maior número de funcionários. Mas eu não tinha um aumento do número de queixas que eu tinha uma possível relação com o trabalho. Coloquei uns números só para a gente visualizar a importância, né? Hoje, mais ou menos, os cálculos das empresas que eu trabalho, um NETEP positivo, então, um trabalhador que foi considerado aí um acidente de trabalho, um afastamento, que tem a relação lá do CIDS, ele custa para a empresa, no anual, R$ 85 mil. Hoje, os processos de indenização pelo dano, né, então, o trabalhador que ele aciona a empresa dizendo que ele foi lesionado na empresa, ele quer uma indenização, os que eu acompanho aí variam de 50 a 500 mil reais. Então, o custo do programa de ergonomia, naquela unidade anualmente, a gente mensurava ele como 350 mil, que eram os custos do fisioterapeuta, do trabalho, do ergonomista, e, às vezes, algum treinamento, alguma melhoria específica diária que a gente realizava. E a gente calculava o valor não gasto, que não deixa de ser lucro, né? Então, a gente teve anos lá que a gente chegou no valor de R$ 1.550.000, que a empresa deixou de gastar por ter um programa de ergonomia, e, principalmente, por ter um profissional, né, que estava ali trabalhando, um fisioterapeuta, com saúde do trabalhador. Então, assim, os números são claros, né, do benefício de ter o fisioterapeuta dentro da empresa, trabalhando essas questões de saúde ocupacional. A gente fala que, hoje, empresas não sobrevivem sem um programa de saúde e segurança ocupacional, e o fisioterapeuta do trabalho, o ergonomista, fazem parte desses programas. Só para fechar, no Brasil, a gente tem a regulamentação legal, que é a NR17, que é a norma regulamentadora, que agora está em revisão, que a NR17 diz que toda empresa tem que ter análise ergonômica do trabalho. Tá? Então, é uma demanda para a gente atender aí de elaboração da ET. A nota técnica 287, do Ministério do Trabalho, ela diz que, para realizar a análise ergonômica,
é evidente a necessidade de uma formação específica. Então, hoje, a gente não tem, é o ergonomista que vai fazer análise ergonômica. Não. Ergonomia é uma ciência multidisciplinar. Qualquer profissional que tenha graduação pode fazer especialização em ergonomia, mas a nota técnica ela deixa claro que precisa ter um conhecimento, uma formação específica para elaborar análise ergonômica. E cabe à empresa contratar esse profissional qualificado. Então, o fisioterapeuta do trabalho ele tem na formação dele conhecimento de ergonomia e quem faz a pós-graduação, seja um engenheiro, um administrador, mas que faça a pós-graduação em ergonomia, também está capacitado a elaborar ET. Para fechar, a novidade, aí, que meu tempo já acabou, a gente está falando muito sobre o e-social, baixou um pouquinho a bola, as conversas, deu um oba-oba que vai ser cancelado, a informação que a gente tem que vai ser simplificado, mas teve uma demanda muito grande agora de trabalhos para os fisioterapeutas do trabalho, para os ergonomistas, relacionado ao e-social. Então, o e-social pede para a empresa, vou passar aqui rapidinho, identificar os riscos ergonômicos das suas atividades dentro da tabela 23. São 58 fatores de riscos, e a metodologia para a identificação desses riscos é a análise ergonômica do trabalho. Então, muita empresa tem nos procurado para elaborar IT em atendimento ao e-social. E, junto ao e-social, veio aí uma demanda muito grande para a gente de avaliação dos riscos psicossociais e cognitivos, coisas que há pouco tempo a gente também não falava muito. A análise ergonômica eu tenho que avaliar os aspectos físicos, cognitivos e organizacionais, mas nunca se falou tanto nos aspectos psicossociais e cognitivos quanto agora. Então, criou-se uma nova demanda para o ergonomista entender um pouquinho dos aspectos mentais do trabalho. Tem algumas discussões, o pessoal fala, tem que ser psicólogo. Não, cabe a nós, fisioterapeutas do trabalho e ergonomistas, entender um pouquinho desses processos, porque são as nossas demandas. Hoje, os trabalhadores afastam mais por doenças mentais do que osteomusculares. A gente já tem essa inversão do número de afastamentos. Então, criou-se também, a gente tem ferramentas e métodos de mensurar as situações de demanda mental. E, por fim, a indústria 4.0, que eu falei um pouquinho no começo. Opa, volta lá. A gente entender a indústria 4.0, que eu falei das questões de tempos e métodos, e a chegada aí da tecnologia, dos endoesqueletos, exoesqueletos. A gente, hoje, tem muito ergonomista trabalhando em grandes empresas, estudando essa metodologia. A gente entender que a metodologia não vai fazer o trabalho, a gente tem que focar no trabalhador, que é o ator principal, mas cabe a nós a gente tentar entender melhor essa relação do homem-máquina, o que trabalhar agora com o exoesqueleto vai adoecer ou não, questão mental, aquele trabalhador que só vai trabalhar com uma máquina. Então, entender qual que é essa relação, que ainda é muito novo. Os estudos falam que de 4 trabalhadores, 1 não se adapta a usar o endoesqueleto, e a gente não tem estudos ainda que diz que realmente previne lesão. Então, é uma coisa nova que o pessoal está estudando, e tem muito ergonomista atendendo agora essas demandas. Pessoal, finalizo aqui, deixo o meu contato. Queria agradecer de novo a presença de todos, agradecer ao CREFITO pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, eu estou à disposição. Entregar um microfoninho para ela. Dá mais um aperto. Está no mute. Som. Oi. Áurea, eu gostaria, primeiro, agradecer, a sua explanação foi muito boa. Eu gostaria de saber como que a gente, a parte de fisioterapia,
trabalharia com análise ergonômica junto, vendo a parte de iluminamento e toda essa questão de ambiente em si, velocidade do ar. Vocês são uma equipe multidisciplinar ou você tem esse conhecimento também? No curso na especialização de ergonomia, aprende a fazer todas as medições. Então, cabe ao ergonomista fazer. E o fisioterapeuta do trabalho também. Então, tudo que está dentro do NR17 cabe a nós realizarmos. Até porque as medições de temperatura, ruído, são diferentes da NR15. São para parâmetros de conforto. É um déficit que a gente tem. Tem muito fisioterapeuta, trabalho ergonomista que não sabe fazer. E, às vezes, despreza. Mas está errado. A gente tem que aprender a fazer as medições e estar dentro da análise ergonômica do trabalho. Obrigada. Mais alguém? Pessoal, obrigada, viu?